De volta conversando com o deputado Coronel Jair, que é pai do ex-vereador Jairinho. Deputado, nós falamos de 5 ou 6 perícias, uma contradizendo a outra, né? E quem não pegou a entrevista no início, né? Inclusive a primeira dizendo que ele chegou no Lourenço Jorge quando ele estava no Copa Dó, né? No Copa Dó, não é isso? Não, ele estava no Barra Dó. No Barra Dó. Disseram que ele estava no Lourenço Jorge. Isso, que ele tinha óleo Eles castanho. só corrigiram isso no 4º laudo. Mas óleos castanhos que disseram, com todos os laudos que ele tem óleo castanho, de fralda descartável. E ele estava de pijama. Porque a médica diz, eu cortei o pijama dele. Aí lá o perito diz que estava de fralda descartável. É uma bagunça. É o samba do crioulo doido. Deputado, isso que nós falamos tudo no primeiro bloco da nossa entrevista, né? Quer dizer, isso tudo que o senhor está esclarecendo, isso é objeto da defesa, isso está no papel, isso está nos autos, né? E por que nada é mais feito até agora? Quer dizer, mas aí ele continua preso numa prisão preventiva, não é isso? E o senhor diz assim, mas o juiz não aceitou, mas o delegado achou que não era a prova, que não tem que achar. Chegou prova, a defesa tem direito à ampla defesa, que é o contraditório, que é constitucional, né? Eu também sou advogado, e o contraditório, e tem que anexar tudo, né? Tudo que tem. E a perícia que foi solicitada pela defesa, né? E aí continua aí, a opinião pública condena sem estar condenado. Induzida a condenar. Meu irmão, isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia. O promotor, que é promotor de justiça, é o contrário. Ele é promotor de acusação. A juíza é juíza de acusação. A juíza interrogou a mãe da avó do menino e deu uma aflição nela porque ela perguntava, a senhora falou isso, ela queria que a avó dissesse que viu o R agredido da avó. Nunca vi nenhuma mancha no corpo do menino. O pai, esse maluco que está aí, que está cheio de problema, tem uns apartamentos lá na Musema, na milícia, entregou o garoto todo vomitado. Esse cara não foi investigado. Esse cara foi protegido, foi blindado, não sei por quem. Tem algo de podre no Reino da Dinamarca. Tem algo esquisito aí. Não é possível que vão deixar lá um vereador preso com todos os pressupostos que a justiça fala de uma prisão preventiva. Não tem desculpa. A juíza trocou a coação, que é da Munique, numa babá, e botou pro Jairinho e colocou no Jairinho a coação. Tirou da Munique. É uma bagunça. O delegado confessa que guardou uma prova, um documento público, durante 3 meses. 3 meses. Os telefones foram levados pela polícia na mão, assim. Aquele negócio de cadeia de custódia, que manda no saquinho. Nada. De luva? Que luva? Nós temos a foto. É uma bagunça. Cadeia de custódia. A juíza não respeitou, o delegado não respeitou, o inspetor da Polícia Civil fala que foi tudo errado mesmo. Fala que houve erros. Foi levado na mão. Sabe quanto tempo o telefone ficou, os telefones do Jairinho da Munique ficaram na delegacia? 6 dias a gente tem certeza. A menina escreve um livro do Globo que só nos telefones do Jairinho e da Munique é que tem aquilo que ela escreveu. Vou dar um dado engraçado que ela escreveu. Tem um dado no livro que ela escreve que o Leniel, um dia lá qualquer, entregou o menino à mãe. Não foi no dia do acidente, não. E ela liga para ele e fala, Leniel, tá no livro, hein? Tá no livro. Leniel, por que o ânus do menino tá assim, todo lacerado, todo machucado? Por que tá assim? Ele, não, eu dei banho, não vi, não sei o quê. Ela dá-lhe uma bronca, depois liga para a prima que é pediatra. Tem algo errado e ninguém fala nada disso. O ânus do garoto estava todo lacerado quando estava com o Leniel. Será que tem alguma coisa de pedofilia aí? Será que tem alguma... Isso não vem para mim. O ânus do garoto estava todo lacerado, assado, todo machucado. E ela conversa com a prima, isso a jornalista não coloca, mas coloca no livro. Mas por que a mãe também denunciou isso?
Por que não denunciou? Olha aqui, você devolveu. Você é o pai, e aí o que está acontecendo? O que aconteceu com o meu filho? Eu estou mostrando para você os fatos. O cara entrega o filho todo vomitado, em vez de levar para o hospital. O cara entrega às 7h30, quando é ali uma GX que é na ponta da Transolímpica. E ele mora lá na outra ponta do Recreio. Pô, esse cara, é uma festa esse cara. Arrumamos aí que refinanciou a casa dele para ganhar um dinheiro. Esse rapaz é uma festa. Ele é uma festa. Tem algo de podre da realidade. Toda a família dele, o avô, a avó, a Monique, o irmão, todo mundo diz, não, ele não era um pai presente, não. O sogro dele, que morreu de Covid, que ele diz que não, que foi de desgosto dele, porque ele chegou a propor a Monique, e a Monique que disse isso, que ela poderia ter outras relações, mas ficasse casada com ele. Ele chegou a dizer para ela, e ela contou isso para mim, que ele já tinha ameaçado jogar o garoto pela janela se ela separasse dele. O problema dele não é o Henri. O problema dele é a traição. O problema dele, Cid, com todo respeito, com todo carinho, me perdoe, é a cornice dele. É isso que ele tem. O problema dele é só esse. Porque se você pegar o depoimento dele, 80% ele fala da Monique e do Dr. Jairo, e do garoto ele fala, meu filhinho, não sei o quê. Nem chorar ele consegue. Não pingou uma lágrima. Não tem registro de uma lágrima. Peguem o depoimento, o advogado dele, Dr. Leonardo Barreto, o primeiro advogado, vai para o Datena e fala assim, a verdade é que não tinha nenhuma lesão no garoto. Só o delegado e o perito que viram as lesões e que depois esse perito se desmentiu. Ele se desmentiu. Falando isso, no corpo do garoto, o garoto não tinha sinais de tortura nem de maus tratos. Era um garoto saudável. O perito do ML falou isso. Aliás, não tinha tortura e não tinha maus tratos de jeito nenhum. Psicólogo do garoto, o garoto nunca reclamou. A professora do garoto disse que nunca viu um sinal. A avó que só vivia com o garoto, que a grande paixão do garoto era a avó, nunca viu o machucado. Esse cara, esse moleque, que é o pai do garoto, também nunca viu. E ele fala, eu nunca vi. O garoto uma vez reclamou com ele que o Jairinho estava dando um abraço apertado nele. E a Monique até explicou que isso era por causa de um desenho que tinha aí, que queria um abraço apertado e quentinho. Ele falou com o Jairinho, tá bom, meu irmão. Eu não abraço mais. Esse garoto reclamou, esse garoto sofre um beliscão. Ele fala, o garoto se comunicava bem. Como é que o garoto vai ser... Ele era um garoto imperativo. Vocês são mentirosos. Como é que o garoto é agredido, como vocês dizem, e nunca falou nada? Nem com o pai, nem com a avó? Nem com o pai, nem com a avó, nem com a mãe. Com ninguém falou. A babá ficou perguntando a ele, porque havia uma armação da Monique para comprometer o Jairinho. Se o Jairinho se separasse dela, porque ela ascendeu de uma forma... Assim, ela saiu de um patamar, vamos dizer, D para A. Com o Jairinho, casa bonita, ela... Irmão, ela vivia modestamente. Depois ela ainda quer dizer que foi agredida. Qualquer um que acompanha os casos aí, se tem uma coisa que a Monique não tem, é a ar de agredida. Ela é empoderada, é uma moça bonita, não tem... O que me causou a tragédia. Um detalhezinho assim de que ela pode ser seguidora. O Leonel, o marido que viveu com ela há 11 anos, falou assim: é mais fácil a Monique bater no Jairinho do que o Jairinho bater na Monique. Deputado, o que me chamou a atenção, eu não acompanhei o fato, não conheço os autos, né? Estou entrevistando o senhor e perguntando como repórter, né? E agora, mas lendo alguma coisa durante a imprensa e tal, é que no ato que ela foi comunicada através de uma ligação que ele estava passando mal, ela estava no salão de beleza. E que ela só chegou lá... Não, ele estava dizendo que ele estava no quarto com o Jairinho, que aliás é outra coisa. 2 horas. Ficou 2 minutos no quarto e ela estava num salão de beleza 5 minutos. Sabe por quê? 2 horas depois. E a menina falando com ela, ele está no quarto, está trancada, não sei o quê. Ela vê aí, não sei o quê, e ela só voltou 3 horas depois. Sabe por quê? Porque ela tinha certeza absoluta que o garoto não estava sendo agredido pelo Jairinho. Esse menino passou o Réveillon e passou parte do carnaval lá em Mangaratiba com a família. Eu tenho 40 testemunhas.
pulando toda hora no colo do Jairinho. Tinha Jairinho. O garoto tem um bonequinho do Jairinho cantando a música do Jairinho. Certo? Tinha o Jairinho. O garoto tinha uma relação boa com o Jairinho. A Monique diz, canta isso. Quanto tempo durou essa relação do Jairinho? 50 dias. Com a Monique? 50 dias. Ele conheceu em 4 meses. Ele conheceu, namorou e alugou um apartamento lá no Majestic, lá na Transolímpica. E isso fez com que as outras namoradas, que ele é um homem, é um rapaz pintoso, né? A gente não pode concordar com isso, mas a verdade é que ele tinha outras namoradas de relacionamento. Aí as meninas lá, eles tentaram, ao invés de investigar o crime, eles foram investigar a vida pregressa do Jairinho. Mas lá para falar com os vereadores onde ele passou os últimos 18 anos, não foram. Aí foram pegar umas meninas. O comportamento dele, não é isso? É a mãe do filho dele, de 25 anos, que é advogado, do Luiz Fernando, ela não foi chamada. Tem 30 anos de relacionamento com o Jairinho. Por que a defesa não chamou, não conclamou? Não, a gente chamou ela, ficou nervosa, mas foi chamar 2 moças que falou que o Jairinho, há 11 anos atrás, pegou a filha, botou dentro da piscina e pisou na... É um escândalo isso. Isso é tão bobo, isso é tão hipócrita, isso é tão covarde, que dá vergonha de você ser advogado, de você ser juiz, de você ser desembargador. Não é possível que vocês não saibam. Quem não sabe, esse garoto aí, esse menino, esse pai, independente de qualquer coisa, tem um montão de bronca. Consta aí, já falaram até que ele já foi expulso da Maria Mercante por tráfico de drogas. Esse rapaz aí ameaçou já jogar o filho pela janela. Foi ela que contou, não fui eu não. Esse cara, ele estava lá no hospital de manhã. Se tivesse uma manchinha, ele ia fazer um escândalo. Claro, ele foi para a delegacia e falou o seguinte: acho que o meu filho morreu de infarto, de AVC, porque meu filho teve um furo no coração. Ele disse isso. E 3 dias depois ele mudou, covarde. 3 dias depois ele mudou. Ele não é nem homem de manter o que ele foi lá na delegacia. Por que ele não disse que o garoto estava agredido? E a regra, quando é agredido, você sabe que tem que chamar o conselho tutelar, é a polícia. Senão são todos omissos. Quando chegar Ninguém lá, chamou. Nada, conselho tutelar. Porque não tinha nada no corpo do garoto. Não tinha nada. Agora, deputado, olha só. Eu estou aqui a entrevista do deputado Coronel Jairo, que é o pai do ex-vereador Jairinho. Qual é a sua ação hoje no processo? Ele está preso, né? A Monique está solta, né? Já saiu, voltou. A desde agosto. Bom, e qual é como é que está o processo agora, o andamento do processo? Em que fase está? Bom, dizem que aqui no Rio de Janeiro eu não consigo nada porque a 7ª Câmara tem medo da imprensa. E a juíza também tem medo da imprensa. Porque eles não podem nem pronunciar. Já pronunciaram o Jairinho. Ele não pode nem ir para o júri. Porque ela mandou televisar audiência de defesa, de acusação, de defesa, de perito. E o Brasil inteiro todo sabe, capitaneado por essa moça que colocou isso na imprensa, que sabe coisas assim. Sidney Sheldon perto dela vai ficar com vergonha, porque ela é detalhista, ela sabe até a cor da saia da Monique de 2013. Ela sabe tudo, essa moça. Capitaneada para ela, a imprensa criou um monstro. Hoje eles têm vergonha. Ninguém me entrevista. Eu estou esperando, estou aqui à disposição da Globo, da TV Record, da Band. Essa é a primeira entrevista que exclusiva. Exclusiva da Jovem. Eu fiz na Jovem Pan, lá em São Paulo, e fiz. Eu não estou falando assim aleatório, não. Eu tenho todas as provas documentais que o Jairinho é inocente. Está nos autos isso? Está nos autos. Por exemplo, eu tenho lá uma perícia de um psicólogo. Ela tirou, a juíza destranhou, quer dizer, ela não quer julgar com aquilo ali. O perito responde às perguntas do delegado, que é uma bagunça esse negócio. Eles vão lá, é o que o delegado pede para o perito, não é através da juíza, não. É o samba do Globo doido. O que o delegado pede, ele vai dizendo. Olha só o que o perito teve a cara de pau de falar em juízo. E ninguém fez nada. Vem cá, você respondeu umas perguntas
do juízo, da defesa, uns quesitos. Aí ele respondeu, quando nós vimos aquilo, vimos que tem muita coisa que não tinha nos autos. Aí vem cá, você colocou um montão de coisas, você chorou, porque ele diz que não houve tortura, não houve maus-tratos em tempo algum, nem crônicos, o garoto tinha mar. Mas você colocou algumas coisas aqui, aí ele falou assim, não, eu fiz minhas anotações pessoais. Ele não sabe quem tirou a fotografia, ele fez em 40 minutos, ele não pegou... E essas anotações Peraí, pessoais? vou dizer para você que isso aí chega a ser engraçado. Ele não pesou o fígado, ele é o cara que adivinhou uma laceração hepática, mas olha o que é pior, e a juíza, por favor, orientem a juíza, orientem lá a 7ª Câmara. Essa mulher está dizendo que o Jairinho e ele morreu de laceração hepática grau 2. Lesão grau 2. Gente, perguntem a qualquer médico. As lacerações são classificadas em 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 1, 2, 3, 4 não mata. Não mata. Esse tipo de laceração que lá está como causa-morte, não mata. A 5 pode matar e a 6 também. E assim mesmo tem tratamento. Sabe qual é o tratamento dessa laceração que ele escreveu como causa-morte acusando? O tratamento é, vai para casa e repousa. Está escrito nos autos. E ele, você colocou que o garoto morreu de laceração hepática, grau 2. Grau 2 não mata. Eles estão, inclusive, também passando por cima da medicina sem ser médico. Esse cara, com essas anotações que ele falou, mandei perguntar a ele. Mas esse perito não é médico, não? Ou é perito? É legista. É legista. Mandei perguntar para ele. Vem cá, cadê essas anotações? Então vamos ver, você... Perdi. Ele perdeu um documento público que serve de prova. Ele não tirou fotografia. Ele fez em 40 minutos. Ele não estava lá. Ele não estava lá. E estão protegendo ele, blindando. O delegado esconde a prova. E como é que ele faz perícia sem estar presente? Não, mas ele disse que estava. Ah, ele disse que estava. Ele disse que estava. Mas não prova que estava. A gente já sabe. Mas não está, eu mandei não marcar lá em segundas-feiras um montão de pessoas. O que eu estou dizendo para você que ele fala na cara de pau para a juíza. O delegado fala aqui, ó, não achei relevante. Me desculpe, mas eu não faço conjectura, mas eu não entendo, não sou... Você não sabe nada, você não pode opinar, você não pode segurar uma coisa que tem que estar nos autos. Nos autos. Isso é crime. Isso é abuso de autoridade. A juíza não falou nada. O perito falou que tinha as anotações pessoais e perdeu. Nada. Também não faz mal. Deputado, lamentavelmente eu não tenho tempo suficiente para continuar com o nosso papo e agradeço demais a exclusividade da nossa entrevista, que é sempre esclarecedora. Eu fiquei muito surpreso de ouvir as suas considerações. Não levei em consideração o fato de, porque o pai sempre defende, o pai sempre... Não, o pai... Não, é os autos. Eu estou com as provas na mão. Com provas... Quem falou, por exemplo, que não tinha nenhuma marca no corpo, sou eu, mas junto com Monique, Leniel, Brian, Cristiane, as doutoras, os enfermeiros, eles também disseram que não tinha nenhuma marca. Só quem viu a marca foi o doutor Edson Damasceno, porque o perito também não viu. No final ele fala que as marcas que tinha lá, eu posso afirmar que é do procedimento hospitalar, é das massagens. Como é que o cara vai dizer que o cara morre no apartamento e dá 10 a 12 mil massagens no menino? Eles foram lá no apartamento, jogaram luminol, acharam nada. Aí, não, mas o Jairinho foi lá trocar o tênis para botar um sapato, que ele saiu apavorado, ele foi lá. Aí ele mandou arrumar a casa, porque tinha uma empregada lá. Aí a gente mandou chamar a empregada. A empregada do Jairinho demorou 1 minuto. Aí a gente vai para as câmeras lá do Barradó, vê que o Jairinho demorou 2 minutos. Esse problema que estava no quarto, o Babá falando, 2 minutos. Do primeiro da tortura, 2 minutos. O garoto era o primeiro dia de aula. Foi para a escola, foi brincar. O pai foi buscar, ficou 3 dias com o pai. Aí a juíza, porque nem o perito não fala. A juíza e o promotor diz que é tortura. Aí querem pegar os casos periféricos. Olha, vocês não vão arrumar nada nos casos periféricos,
porque a gente já tem todas as provas em relação às meninas, os casos periféricos. Não, e outra coisa, comenta isso. E tem alguns casos periféricos que já tem essa história das meninas que deram que se sentiram ofendidas, porque na verdade o Jairinho comunicou a elas que ia morar com o Nick. Bom, deputado, obrigado. É o samba do crioulo doido. Obrigado por essa entrevista exclusiva e vamos aguardar então nos autos. Até a próxima. Muito obrigado aí pela oportunidade, obrigado pelo carinho. E tô aí para ser entrevistado e para mostrar as provas. Agora, não querem ver? Tô aqui, ó, tô com as provas. Ressaltar o seguinte, alguém que possa ter citado pelo deputado, né? É de inteira responsabilidade minha. É inteira responsabilidade. E tem direito à defesa que prove o contrário. Não é isso? O Claro, direito aqui o contraditório tem sempre espaço, porque eu sou jornalista, né? Embora seja advogado também, eu sou jornalista. Então sempre o contraditório e as perguntas que eu fiz é como jornalista, como repórter. Eu vou para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta.